Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o auxílio doença, benefício temporário e aposentadoria por invalidez, benefício permanente. É possível fazer a mudança do auxílio doença para a aposentadoria por invalidez? E se for possível, se é possível, quanto tempo, durante quanto tempo que depois que a pessoa estiver recebendo auxílio doença, existe a possibilidade de fazer a mudança para a aposentadoria por invalidez. Exemplo, eu estou recebendo eu vou receber o auxílio doença durante um ano, depois vai ser mudado para a aposentadoria, ou depois de 2 anos. Como que funciona isso? Para você entender, você que ainda não sabe, o auxílio doença é concedido quando a pessoa está incapacitada de trabalhar, e que essa incapacidade seja temporária. Como assim temporária? Por exemplo, você está com problema de saúde, mas esse problema de saúde existe um tratamento para que você melhore e volte para o mercado de trabalho. Por exemplo, você está com problema de saúde, mas fazendo uma cirurgia você vai ficar bom e vai ter condições de voltar para o mercado de trabalho depois de alguns meses, um ano, tal, dependendo do problema de saúde. Então, neste caso, é concedido o auxílio doença. Agora, a aposentadoria por invalidez, que é um benefício por incapacidade total e permanente, que agora é chamado, que antigamente era aposentadoria por invalidez, é quando esse problema de saúde não existe, ou um prazo ali, ou não existe uma possibilidade de você se recuperar desse problema de saúde e voltar para o mercado de trabalho. Significa que você está incapacitado de trabalhar total e permanente. Pelo menos, no momento, não existe uma possibilidade. Então, neste caso, é concedida a aposentadoria por invalidez. Mas, na prática, no INSS funciona assim. Normalmente, a pessoa, quando não está podendo trabalhar, no caso, se trabalha registrado, depois do 16º dia, agenda uma perícia no INSS, porque os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, se a pessoa trabalha registrada. Agora, se trabalha por conta, a partir do primeiro dia, já é com o INSS. Então, você é segurado do INSS, então, está com problema de saúde, não está podendo trabalhar. Se trabalha registrado, depois do 16º dia, ou se trabalha por conta, a partir do primeiro dia, você liga no INSS e agenda uma perícia médica. Nessa perícia, não existe, eu vou pedir ali, agendar uma perícia para o auxílio doença, vou agendar uma perícia para a aposentadoria. Não existe isso, você agenda uma perícia. Agora, o benefício que você vai receber vai depender do perito, da avaliação do perito médico. Se ele entender que a tua incapacidade é temporária ou permanente. Lógico, na prática, normalmente o benefício que é concedido é o auxílio doença nessa primeira perícia. Por quê? Porque, como eu já falei, o auxílio doença é um benefício temporário. Então, mesmo que dependendo do problema de saúde, às vezes a pessoa está com um problema de saúde complicado, dificilmente vai ter uma recuperação, mas o INSS concede esse auxílio doença para ver qual que vai ser ali durante o decorrer do tempo, se a pessoa vai ter possibilidade de melhorar, se recuperar desse problema de saúde ou não. Então, concede o auxílio doença durante ali alguns meses, dependendo da gravidade do problema de saúde. Então, então vai ter um prazo ali de cessação do benefício. Por exemplo, se for concedido 6 meses. Então, durante os últimos 15 dias, exemplo, o benefício vai ser cessado, o prazo ali é dia 30. Então, a partir do dia 16, a pessoa já pode pedir a prorrogação. Se não melhorou do problema de saúde, não tem condições de voltar para o mercado de trabalho, então pede a prorrogação. Tem do dia 16 até o dia 30. Um exemplo aqui para você entender. Para pedir a prorrogação. Aí pede a prorrogação, aí vai cair uma perícia de prorrogação do auxílio doença. Aí, dependendo, no caso do teu problema de saúde, dependendo da tua documentação que tu vai levar, no caso o laudo médico aí, fornecido pelo seu médico. Aí, se for a mesma coisa da primeira perícia ali, se o médico tiver informado ali que você está com problema de saúde, no momento não tem condições de trabalhar ainda, tal, sugerir para o perito ali alguns meses de benefício. Então, geralmente vai ser concedido novamente a prorrogação do auxílio doença. Agora, se tu leva um laudo médico informando ali nesse laudo, nesse documento, pelo seu médico, que o teu problema de saúde, infelizmente, se agravou, piorou, então, no momento, não existe uma possibilidade de você se recuperar desse problema de saúde, e o médico ali solicitando, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. Aí sim, o perito do INSS, ele pode fazer a mudança do auxílio doença para a aposentadoria por invalidez e benefício permanente. Aí, no caso, o auxílio doença tem uma data de cessação, já a aposentadoria por invalidez não tem. Então,
em tese você vai receber para sempre o benefício, para sempre o benefício, no caso da aposentadoria, ou se, por exemplo, no futuro, se você conseguir se recuperar do problema de saúde, o benefício é cortado. Também existe uma possibilidade também da pessoa, mesmo sendo um benefício permanente, passar por uma perícia de revisão. A pessoa pode falar assim, mas a aposentadoria por invalidez não é um benefício permanente? É um benefício permanente, benefício por incapacidade total e permanente. Mas, infelizmente, eu não concordo com isso, mas existe uma possibilidade, segundo aí o INSS, da pessoa no futuro se recuperar do problema de saúde. Lógico, se você for parar para analisar bem, se o benefício é concedido, no caso a aposentadoria por invalidez, para aquelas pessoas que estão incapacitadas de trabalhar total e permanente, que segundo no caso o médico ali, não existe uma possibilidade da pessoa se recuperar, por que a pessoa no futuro pode vir passar por uma revisão desse benefício? Então, eu não concordo com isso, mas infelizmente existe essa possibilidade. Mas comparando com o auxílio-doença é bem diferente, porque o auxílio-doença sempre vai ter um prazo ali, uma data de cessação do benefício. E normalmente, em regra, aí, o INSS concede alguns meses, 3 meses, 4 meses, dependendo do problema de saúde, se é um problema mais grave e tal, por exemplo, se fez uma cirurgia, dependendo da cirurgia, aí o INSS às vezes concede 6 meses, 1 ano de auxílio-doença, mas normalmente é 2 meses, 3 meses, 1 mês, tal. Então, é bem diferente da aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez, se for comparar referente aí o tempo que você vai receber, é mais vantajoso, porque você não vai estar passando normalmente, às vezes no ano, passa por 2, 3 perícias, no caso do auxílio-doença. Então, é bem mais vantajoso vou comparar sobre o prazo ali que você vai receber o benefício. Por quê? O auxílio-doença, como você sempre tem que estar passando por perícia, imagina aí, a pessoa sempre está passando por perícia médica, é complicado. O INSS, só em a pessoa falar perícia médica, a pessoa já fica um pouco ansioso, preocupada ali do benefício ser cortado. Então, também tem, no caso, você tem que estar buscando sempre no médico, um laudo, então, quando vai passar pela perícia. Então, não é fácil você, principalmente quem é acompanhado aí pelo SUS, precisa estar para conseguir uma consulta, dependendo da pessoa mora, uma consulta com um especialista, é bem difícil, às vezes demora meses. Então, às vezes, chega o dia de passar pela perícia e a pessoa não consegue um novo laudo. Então, comparando a aposentadoria com o auxílio-doença referente a esse assunto, é bem mais vantajoso, porque você não vai estar ali, precisar estar correndo atrás de documentação, para sempre estar passando por perícia. Então, existe essa possibilidade de você de ter a mudança do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Mas, lógico, não é simples, não é fácil. Como eu já falei aqui, vai depender da documentação que você vai levar. Você está recebendo auxílio-doença, pede a prorrogação, aí você precisa ir no médico. Aí, se o teu problema de saúde, o médico falou que não existe uma possibilidade ali, pelo menos no momento de você se recuperar, você já fez tratamentos e não conseguiu uma melhora, então, infelizmente, o problema de saúde está só piorando. Então, o médico fornece o laudo ali, em vez dele falar que que a tua incapacidade ali no momento não tem condições de trabalhar, tal, sugerir alguns meses de benefício, ele vai falar diferente. Ele vai falar que a tua incapacidade de temporária agora é permanente por conta do teu problema de saúde. Ele vai contar ali tudo, dependendo do teu problema de saúde. Aí você não tem condições mais de voltar para o mercado de trabalho, já fez tratamentos, por exemplo, e não teve uma melhora, e não existe uma possibilidade de você melhorar esse problema de saúde para ter uma possibilidade de voltar para o mercado de trabalho. Então, é bem diferente o laudo do auxílio-doença com o laudo da aposentadoria por invalidez. Porque se você leva um laudo ali, por exemplo, praticamente do mesmo jeito do primeiro laudo que você levou na primeira perícia e foi concedido o auxílio-doença, o perito não vai conceder a aposentadoria, porque para conceder a aposentadoria por invalidez, o perito realmente tem que ter certeza que você realmente ali não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho. Senão ele pode sugerir ali uma reabilitação para você, ou às vezes até cortar o benefício da pessoa sem a pessoa ter condições de trabalhar. Então, existe a primeira perícia do auxílio-doença. Aí quando, como eu já falei, a pessoa não está podendo trabalhar ainda, quando vai cessar o auxílio-doença ali durante uns 15 dias, a pessoa pede a prorrogação.
e nessa prorrogação pode ser concedido novamente o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dependendo do grau ali da incapacidade da pessoa, se é temporário ou se é permanente. Também, quando a pessoa já vem, por exemplo, prorrogando o auxílio-doença durante algum tempo ali, até porque não existe um limite de prorrogação. Você pode pedir a prorrogação quantas for necessário para você conseguir se recuperar do seu problema de saúde. Mas, normalmente, na prática, funciona assim. Quando você já pediu algumas prorrogações e foi concedida pelo INSS, benefício, lógico, porque se você pediu várias prorrogações, porque vem sendo concedido. Então, já vem algumas prorrogações sendo concedidas. Geralmente, às vezes, quando a pessoa já pediu 2, 3 prorrogação ali, às vezes caiu a perícia conclusiva, aí você pede uma nova prorrogação, geralmente vem aquela perícia chamada perícia resolutiva. Aí sim, nessa resolutiva, infelizmente, muitas pessoas têm um benefício cortado nessa resolutiva, mas existe uma possibilidade, mesmo na resolutiva, do auxílio-doença ser prorrogado por 2 anos. Já vi vários vídeos aqui no YouTube, acredito que você já até possa ter visto, se você buscou esse assunto, perícia resolutiva, e às vezes tem pessoas que falam assim, a perícia resolutiva, o auxílio-doença não pode ser prorrogado. Na verdade, existe sim a possibilidade mesmo na resolutiva, perícia resolutiva, do auxílio-doença ser prorrogado por 2 anos. Existe essa possibilidade. Tem pessoas que conseguem, e vou além mais, tem pessoas que conseguem na resolutiva 2 anos de auxílio-doença. Mesma coisa, quando vai encerrar o prazo de 2 anos, durante uns 15 dias, a pessoa pede, não se recuperou, pede novamente a prorrogação do auxílio-doença, cai uma nova resolutiva, e o auxílio-doença existe a possibilidade de ser prorrogado novamente por 2 anos. Existe essa possibilidade. Para você entender que o INSS só vai conceder a aposentadoria por invalidez quando realmente tiver uma certeza ali que você não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho de jeito nenhum e nem ser reabilitado em outra profissão, em outra atividade. Então, para conceder a aposentadoria por invalidez. Então, na resolutiva existe a possibilidade desses 2 anos de auxílio-doença, no caso também de ser feita a mudança do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Existe também a possibilidade de ser encaminhado para uma reabilitação, se aprender outra atividade e tal, se você não consegue mais exercer a atividade que você fazia antes. Existe a possibilidade de também transformar o auxílio-doença em auxílio-acidente, quando, por exemplo, o teu afastamento vem de um acidente ou de uma doença ocupacional que aconteceu lá na empresa tal. O auxílio-acidente é o seguinte, se você recebe R$2.000 de auxílio-doença, então você vai receber R$1.000 de auxílio-acidente, por exemplo, ficou uma sequela ali, mas você já tem condições de voltar para o mercado de trabalho, mas ficou com uma sequela ali, não consegue mais realizar suas atividades da mesma forma que você fazia antes. Então, você vai voltar para o mercado de trabalho, recebendo 50% do auxílio-doença, no caso, se recebia R$2.000 de auxílio-doença, vai receber R$1.000 de auxílio-acidente, vai voltar para o mercado de trabalho, só que vai receber essa indenização do INSS, que é o auxílio-acidente. E também, como eu já falei, existe a possibilidade do auxílio-doença ser mudado para aposentadoria por invalidez, quando não existe mais possibilidade de você voltar para o mercado de trabalho de forma alguma. E se a tua incapacidade temporária é permanente, então vai ser feita a mudança do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. E na resolutiva também existe a possibilidade, infelizmente, de o benefício ser cortado, ser cessado, infelizmente. Se for cessado na resolutiva e se você entende que não tem condições de voltar para o mercado de trabalho ainda, você pode buscar um advogado previdenciário e entrar com um processo judicial contra o INSS. Então é simples. O auxílio-doença é concedido quando a incapacidade é temporária. Por exemplo, existe a possibilidade da pessoa se recuperar e voltar para o mercado de trabalho. E a aposentadoria por invalidez é quando não existe uma possibilidade da pessoa voltar para o mercado de trabalho, que a incapacidade é total e permanente para o trabalho, para realizar algum trabalho, alguma atividade. Então, é concedida a aposentadoria por invalidez. Mas, repetindo, o benefício que é mais concedido no INSS é o auxílio-doença, até porque na primeira perícia ali, mesmo qual for o problema de saúde da pessoa, mas segundo o período do INSS, a pessoa pode melhorar daquele problema de saúde, aí concede esse benefício temporário para ver
qual vai ser a evolução da pessoa, se vai melhorar ou não. Mas, infelizmente, no INSS, aposentadoria por invalidez é um benefício muito difícil de conseguir dentro do próprio INSS. Como eu já falei, porque é um benefício permanente. Então, o INSS só vai conceder esse benefício quando para o perito que está avaliando aquela pessoa ter certeza que a pessoa não tem mais condições de jeito nenhum de voltar para o mercado de trabalho. Porque se existir uma possibilidade, pode ser encaminhado para uma reabilitação. Mas, se for cortado o benefício, o auxílio-doença, se você entender que não tem condições de trabalhar, você pode buscar a justiça, como eu já falei, busca um advogado previdenciário da sua confiança, entra com um processo judicial, aí ele vai analisar toda a documentação, ele pode pedir tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez. Aí durante o decorrer do processo você vai passar por uma perícia judicial, vai ser feito um laudo judicial, esse laudo judicial vai ser juntado o processo juntamente com a sua documentação, e essa documentação, essas provas vai ser o juiz do processo ali vai analisar essa documentação, aí ele vai chegar a uma conclusão. O INSS negou teu benefício de forma injustamente. Se for injustamente, dependendo da sua documentação, ele vai analisar se você tem direito de receber o auxílio-doença, que foi cortado, ou a aposentadoria por invalidez, se a tua incapacidade é temporária ou permanente. Aí o juiz concedendo o benefício, desde a época que o INSS negou o benefício, e você ficou aguardando o processo, você vai receber também os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, beleza? E lembrando também, você que vai passar por perícia médica no INSS, sempre leve um novo laudo médico atualizado. A documentação é muito importante na perícia do INSS, é uma documentação atualizada, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para ser informado aí sempre que eu vier estar postando vídeos aqui no canal. Toda semana eu estou postando vídeo aqui relacionado ao INSS, processo judicial, pente fino, todos os assuntos relacionados ao direito previdenciário. Então, se inscreve no canal, ative as notificações para ser informado quando eu postar o vídeo. Então, boa sorte para vocês, espero de coração que dê tudo certo aí. Você que está na luta para conseguir o seu benefício, que dê tudo certo. Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.